Olá, queridos irmãos e irmãs. Na liturgia deste dia, a igreja nos coloca um evangelho que nos vai falar da profissão de fé de São Pedro. Que Jesus, tomando os discípulos à parte, os leva a um lugar bem distante, lá em Cesareia de Filipe, onde nasce o Rio Jordão, porque Jesus queria ensiná-los. Estando lá, Jesus pergunta a eles: quem dizem por aí que eu sou? Cada um tem uma resposta. Uns falam que você é João Batista, outros que você é Elias, Jeremias, algum dos profetas, alguém que voltou. Outros falam que você é tudo na vida, é o ar que eu respiro, é a razão do meu viver. Às vezes um romantismo aí, né? Ele é tudo para mim. Outros dizem que você é um grande sábio. E tantas coisas assim de Jesus. Mas Pedro dá uma resposta bem concreta. Tu és o Cristo de Deus. Cristo significa ungido. Tu és o ungido. Ungido é o Messias. Tu és o enviado de Deus. Em Mateus vai falar: tu és o Filho de Deus. Então Pedro faz essa linda profissão de fé, reconhecendo que Jesus Cristo é aquele esperado, prometido pelos profetas. É o próprio Filho de Deus. É o Deus encarnado. Então é uma profissão de fé muito consistente. Mas Jesus proibiu os discípulos de falarem sobre isso, a respeito desse tema. Por quê? É o segredo messiânico. Porque a missão do Messias, naquela época, estava muito carregada, porque muitos, pela dominação romana que estavam passando, estavam esperando um Messias do tipo libertador, um messianismo político, libertador político, social da dominação romana. E Jesus tinha medo que se confundisse, a sua missão com esse messianismo político-social. Então ele não queria que ninguém confundisse, porque ele veio para ser o Cordeiro de Deus, o que carrega o pecado do mundo. É assim que ele vai salvar o mundo, não com um messianismo político-social, mas ele vai salvar o mundo pela cruz, sendo humilde, sendo o último, se fazendo pequeno. Não vai ser um Messias guerreiro, não. Ele vai ser um Messias fracassado, que vai carregar a cruz na humildade, que vai aceitar as humilhações, vai ser um cordeiro que não abre a boca, que vai deixar cair sobre si toda a culpa, todo o pecado do mundo, e vai carregar essa cruz no silêncio, por amor, livremente, para dar a vida, para morrer na cruz, carregando os pecados de toda a humanidade. Então essa é a missão de Jesus, essa vai ser a grande obra de Jesus, revelando o grande amor que Deus tem por nós. Então Jesus tinha medo que essa missão fosse confundida com o messianismo guerreiro, militar, político, social. Tanto é assim que em seguida essa profissão de fé de Pedro, Jesus pede esse segredo messiânico e vai fazer o primeiro anúncio da paixão. É o evangelho de hoje, a profissão de fé e o primeiro anúncio da paixão em São Marcos. Então, Marcos quer mostrar claramente que Jesus é o Messias e que vai salvar o mundo pela cruz. Então Jesus quer inculcar isso nos discípulos. Então diz: começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem, o Messias, o ungido, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, os sacerdotes, os escribas, vai ser morto, mas depois de 3 dias vai ressuscitar. Então Jesus está mostrando claramente a sua missão. Vai ser de paixão, de cruz, de humilhação, de morte, mas vai ter a vitória da ressurreição ao 3º dia. Então, falando isso abertamente, Pedro começou a recriminá-lo, dizendo: Deus me livre, Senhor, que isso não te aconteça nunca. Nós não vamos deixar que isso te aconteça.
Tanto é que Pedro, na hora da prisão de Jesus, na paixão, Pedro arranca da espada e tenta libertar Jesus da prisão, tenta cortar a cabeça do soldado Malco. Até o fim Pedro tinha essa mentalidade, pensava assim: Deus me livre, Senhor, de que você não vai entrar na cruz, nós não vamos deixar, você não pode sofrer, você não pode ser humilhado, nós não vamos deixar isso acontecer, nem que nós pegue na espada, né? Jesus, porém, voltando para os discípulos, recriminou então a Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque Pedro, você não está pensando as coisas de Deus, mas você está pensando as coisas dos homens. O Pai me enviou para salvar o mundo pela cruz, e você não vai deixar eu entrar na cruz, Pedro? Você quer ser mais inteligente do que Deus? Você quer saber mais do que Deus? Você quer decidir no lugar de Deus, Pedro? Olha a arrogância de Pedro, o orgulho de Pedro, a brutalidade de Pedro. Queria saber mais do que Deus. Queria dar lição de moral em Jesus. Olha a ignorância do pescador da Galileia. Mas que depois, na humildade, na conversão, vai se tornar o primeiro Papa, o chefe de todos os apóstolos. É impressionante a obra que Deus realizou em Pedro. Então Pedro estava pensando como o mundo, enganado por Satanás. Pensava como os homens, não pensava como Deus. Porque no mundo, todo mundo pensa assim. No mundo ninguém quer ser humilhado, ninguém carrega uma humilhação de ninguém. No mundo ninguém quer sofrer, ninguém quer cruz, ninguém quer sofrimento, ninguém quer renunciar a nada, ninguém quer se doar, ninguém quer dar a vida pelo outro. No mundo é assim, é egoísmo, cada um buscando a si mesmo. Ninguém quer entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado, não. Todo mundo quer a porta larga, o caminho largo, a vida boa, a vida fácil, saúde para dar e vender, dinheiro, sucesso, prestígio, fama, prazer, vida boa. É a nossa grande tentação. Mas Jesus diz que não é assim a vida. Que querendo ou não, todos nós passaremos por provações, por sofrimentos, por humilhações. Todos nós passaremos por doenças, incompreensões. Todos nós teremos cruz, quer gostamos ou não. Mas para os que se salvam, a cruz é sabedoria, força, salvação de Deus, glória de Deus, poder de Deus. Mas para os que pensam como o mundo, a cruz é o quê? É escândalo, é pedra de tropeço, porque não vem a salvação na cruz. Mas a cruz é uma graça de Deus. A cruz de Cristo nos salvou a todos, porque foi ali que Ele mostrou a maior expressão do amor de Deus, carregando, morrendo pelos nossos pecados. A nossa cruz também nos redime, né? O sofrimento para nós é redentor, não é castigo. Porque na cruz a gente vê o quê? A nossa incapacidade de amar, de aceitar, de dar a vida pelo outro. Então a cruz revela a nossa fraqueza e a nossa dependência de Deus, que nós precisamos da graça de Deus para carregar a cruz dia a dia. Jesus diz: quem quer me seguir, tome a sua cruz cada dia e me siga. Então com Cristo a cruz não se joga fora, mas ela se torna mais leve, mais suave, porque Ele nos ajuda a carregar. Então quando aparece qualquer sofrimento no mundo, as pessoas tentam jogar fora esse sofrimento. Essa pessoa está me fazendo sofrer, não está dando certo, vai embora, não quero morrer por ela não. Arrumar uma outra. É sempre assim. Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ficar velho, ninguém quer ficar fraco. Mas todos nós passaremos por isso, pela velhice, pelas doenças, pelas dores, pela morte. Mas nós não estamos sós, o Senhor está conosco e Ele nos ajuda a passar por todas essas cruzes, essas provações. Então hoje Jesus quer mostrar que carregar a cruz nos leva à verdadeira vida. Então não tenhas medo, não vá, cuidado para não ser enganado por Satanás e pelo mundo, pelos homens, que só pensam em vida boa. Ninguém quer sofrer por ninguém, ninguém quer doar a vida por ninguém. Cada um no seu egoísmo, cada um no seu orgulho, cada um no seu próprio mundo, no seu próprio comodismo. Ninguém quer sofrer por ninguém. Mas ninguém é feliz assim.
A cruz, carregar a cruz cada dia, seguir a Cristo, vai nos dar vida eterna. Isso nos redime, isso nos cura, isso nos liberta, isso nos salva, né? Olha, a cruz é fonte de salvação, tanto a de Cristo como a nossa. Que o Senhor então nos ilumine, onde Jesus falava para o cego, cuidado como vê as coisas, porque ele via os homens só como árvores, objetos. E hoje Jesus diz, o que pensam, né? Como pensam? O que vocês pensam de mim? Né? Vocês pensam como o mundo ou pensam como Deus? Cuidado! Pensar como Cristo, seguir a Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem outro caminho para nós seguirmos. Cuidado com o que pensam sobre Cristo, cuidado para não ficar pensando como o mundo. O Senhor nos ajudará, Ele nos ama, Ele vai nos ajudar a carregar a cruz cada dia para termos vida eterna. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.